Havia um tempo muito difícil em Israel. O rei Acabe governava o povo, mas ele e sua esposa Jezabel tinham levado o coração das pessoas para longe de Deus. Em vez de adorarem o Senhor, que havia criado o céu, a terra e tudo o que existe, eles estavam se curvando diante de ídolos de pedra e madeira, chamados Baal. Isso entristeceu muito o coração de Deus. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Foi então que, de repente, surgiu um homem chamado Elias, um profeta de Deus. Elias não era famoso nem poderoso, mas tinha algo muito especial. Ele acreditava em Deus de todo o coração e não tinha medo de falar a verdade. Um dia, Deus disse a Elias: vá até o rei Acabe e diga a ele que não vai cair nem chuva, nem orvalho sobre a terra, até que eu ordene. Elias obedeceu. Imagine só a cena. Ele entrou no palácio do rei Acabe, cheio de guardas, com a rainha Jezabel por perto, e declarou com voz firme: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser quando eu disser. Você consegue imaginar a cara do rei? Ele ficou espantado, talvez com raiva, porque ouvir aquilo era como receber uma sentença de morte para a terra. Sem chuva, não teria plantações, nem frutos, nem água para beber. Depois de entregar a mensagem, Deus disse a Elias para ir embora e se esconder, porque o rei certamente tentaria persegui-lo, e Deus já tinha preparado um lugar especial para cuidar de seu profeta. Elias caminhou até um riacho chamado Querite, que ficava perto do rio Jordão. Ali ele tinha água fresquinha para beber todos os dias. Mas, e a comida? Onde Elias iria arrumar pão e carne no meio do deserto? Foi aí que Deus mostrou seu cuidado maravilhoso. Todos os dias, de manhã e de tarde, corvos, isso mesmo, pássaros pretos que normalmente roubam comida, vinham trazendo pão e carne para Elias. Eles voavam pelo céu, segurando a comida em seus bicos, e a deixavam para o profeta. Que cena incrível! Elias, sozinho perto do riacho, bebendo água fresca e recebendo comida diretamente enviada por Deus através dos corvos. Isso mostra como o Senhor cuida daqueles que confiam em Ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto o povo sofria com a seca, Elias estava seguro nas mãos de Deus. Ele não estava em um palácio cheio de riquezas, mas estava exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse, protegido, alimentado e em paz. O tempo passava, e a seca em Israel ficava cada vez pior. O céu continuava fechado, nenhuma gota de chuva caía sobre a terra. As plantas estavam murchas, os rios secando, e o povo sofrendo sem comida e sem água. Mas Deus não esqueceu de Elias. Um dia, o Senhor falou com ele: levante-se e vá até a cidade de Sarepta. Lá, uma viúva vai cuidar de você. Elias confiou na palavra de Deus e caminhou até Sarepta. Quando chegou perto do portão da cidade, viu uma mulher muito simples, recolhendo alguns gravetos de madeira. Era a viúva que Deus havia preparado. Elias, com voz calma, pediu: por favor, traga um pouco de água para eu beber. A mulher, mesmo cansada, foi buscar a água. Mas, quando Elias a chamou de novo e disse: e traga também um pedaço de pão para eu comer, a mulher parou, respirou fundo e respondeu com tristeza: eu juro pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão pronto. Só me restou um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou juntando esses gravetos para preparar uma última refeição para mim e para meu filho. Depois disso, não teremos mais nada. Você consegue imaginar a cena? Aquela mãe estava desesperada. Ela só tinha comida para mais uma refeição. Mas Elias, cheio de fé, olhou para ela e disse: não tenha medo. Faça primeiro um pãozinho pequeno para mim e traga aqui. Depois você pode fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover novamente sobre a terra. A viúva escutou aquelas palavras e decidiu acreditar. Mesmo com tão pouco, ela confiou e obedeceu. Preparou o pãozinho e levou para Elias primeiro. E então, aconteceu o milagre. Quando ela voltou para sua cozinha, percebeu que a panela de farinha ainda tinha mais farinha, e a botija de azeite ainda tinha azeite. No outro dia, a mesma coisa, ela usava, e sempre havia mais. Todos os dias, a viúva, seu filho e o profeta Elias tinham o que comer. A panela nunca ficava vazia, e a botija nunca secava. Era o cuidado de Deus, mostrando que Ele é capaz de multiplicar até aquilo que parece tão pequeno. Imagine só, a cada manhã, aquela mãe pobre entrava em sua casa e via que o alimento ainda estava lá. E, com o coração cheio de alegria, ela sabia que o Senhor estava cuidando dela e de sua família. O tempo da seca já durava anos. A terra estava rachada, o gado morria de fome e sede, e o povo de Israel estava dividido. Alguns ainda lembravam do Senhor, o Deus verdadeiro, mas a maioria tinha se voltado para os falsos deuses, como Baal, porque o rei Acabe e a rainha Jezabel ensinavam isso. Então Deus mandou Elias desafiar todos os profetas de Baal e mostrar, diante de todo o povo, quem era o verdadeiro Deus. Elias disse ao rei: reúna o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no monte Carmelo. E assim aconteceu. Multidões subiram o monte. O sol queimava forte, todos estavam curiosos para ver o que iria acontecer. Elias se levantou e perguntou com voz firme: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo ficou em silêncio, sem saber o que responder. Então Elias propôs o desafio: vamos preparar 2 altares, um para Baal e um para o Senhor. Colocaremos lenha e um novilho em cada altar, mas não acenderemos o fogo. O Deus que responder enviando fogo do céu, esse será o verdadeiro Deus. Todos concordaram: está bem, vamos fazer isso. Os profetas de Baal prepararam seu altar com pedras, lenha e o sacrifício. Desde cedo, começaram a clamar: Baal, responde-nos, mostra o teu poder. Eles gritavam, dançavam e rodopiavam em volta do altar. Mas nada acontecia. O sol subia cada vez mais, e nenhum fogo caía do céu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles: gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, ou viajando. Quem sabe ele está ocupado. Os profetas de Baal gritavam ainda mais alto, até se cortavam com facas, acreditando que isso chamaria a atenção do seu Deus. Mas o céu continuava em silêncio. Nenhum fogo, nenhuma resposta. O dia foi passando e eles já estavam cansados, mas o altar continuava apagado. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo: venham perto de mim. Todos se aproximaram. Elias pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor. Colocou a lenha em ordem, colocou o novilho por cima e fez algo surpreendente. Pediu que enchessem 4 jarras grandes de água e derramassem sobre o altar. A água escorria pela lenha e pela oferta. Ele pediu novamente: façam isso de novo. E eles obedeceram. Depois, Elias pediu pela 3ª vez. O altar ficou encharcado. A água desceu até encher o rego que ele havia cavado em volta. Agora, seria impossível alguém acender aquele altar. Elias levantou os olhos ao céu e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso por ordem tua. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o verdadeiro Deus e que estás trazendo o coração deles de volta para ti. De repente, o céu se iluminou. Um fogo poderoso caiu do alto e consumiu tudo, queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até a água que estava no rego. Não sobrou nada. O povo caiu de rosto em terra, assustado e maravilhado, e gritou em alta voz: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele dia, não havia mais dúvida. Deus mostrou diante de todos que Ele é o único Senhor,
o Todo-Poderoso, e nenhum ídolo pode se comparar a ele. Depois da grande vitória no Monte Carmelo, onde Deus enviou fogo do céu e mostrou a todo o povo que só ele é o verdadeiro Senhor, Elias poderia ter ficado feliz e confiante. Mas aconteceu algo inesperado. A rainha Jezabel, que odiava Elias porque ele enfrentava seus falsos deuses, ficou furiosa quando soube do que havia acontecido. Então, mandou uma mensagem terrível ao profeta: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, você não estiver morto. Ao ouvir isso, Elias ficou com muito medo. Mesmo depois de ver tantos milagres, ele se sentiu sozinho, fraco e ameaçado. Então fugiu para o deserto, andando sem parar. Estava tão cansado e triste que se sentou debaixo de um arbusto e orou: Senhor, já tive o suficiente. Tira a minha vida, eu não aguento mais. Você consegue imaginar? O grande profeta, que tinha visto Deus fazer maravilhas, agora estava desanimado e sem forças. Mas Deus não abandonou Elias. Enquanto ele dormia debaixo do arbusto, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias abriu os olhos e viu, bem ao seu lado, um pão assado sobre brasas e uma jarra de água fresquinha. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Mais uma vez, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Elias obedeceu, comeu, bebeu e ganhou forças incríveis. Com aquela comida dada por Deus, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus. Lá, Elias entrou em uma caverna para passar a noite. Então, Deus falou com ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois eu vou passar. Elias ficou atento. De repente, veio um vento fortíssimo, tão poderoso que rachava as pedras da montanha. Mas o Senhor não estava no vento. Logo depois, veio um terremoto, que sacudiu o chão e fez tremer tudo ao redor. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Em seguida, veio um fogo brilhante e assustador, que iluminava a escuridão da caverna. Mas o Senhor não estava no fogo. E então, depois do fogo, veio um som delicado, um sussurro suave. Elias, ao ouvir aquele som, cobriu o rosto com a capa e saiu da caverna, porque sabia, Deus estava ali. Não foi no barulho, nem na força, nem na destruição, mas na calma de um sussurro que o Senhor se revelou a Elias. E naquele momento, o profeta entendeu que Deus não age sempre de forma espetacular, mas também com ternura, cuidado e amor. O tempo de Elias aqui na terra estava chegando ao fim. Ele já tinha vivido muitas aventuras com Deus, anunciou a seca, foi alimentado por corvos, viu a farinha e o azeite nunca acabarem, orou e o fogo caiu do céu no Monte Carmelo, e até ouviu a voz de Deus num sussurro suave. Agora, o Senhor tinha preparado algo maravilhoso para ele. Elias não ia morrer como as outras pessoas. Deus tinha um plano especial, levá-lo direto para o céu. Naqueles dias, Elias caminhava junto de Eliseu, o jovem profeta que seria seu sucessor. Eles andavam lado a lado, conversando, e Elias sabia que aquele era o momento de se despedir. Por isso, antes, ele havia passado por algumas cidades com Eliseu, visitando outros grupos de profetas, como se fosse sua última viagem de despedida. Enquanto caminhavam, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas Eliseu respondeu com firmeza: juro pelo Senhor e pela tua vida que não te deixarei. E assim, eles seguiram juntos. Quando chegaram ao rio Jordão, Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu nas águas. De repente, as águas se dividiram e abriram um caminho seco no meio do rio, assim como Deus já havia feito no passado com Moisés e Josué. Eles atravessaram a pé enxuto, enquanto os outros profetas observavam de longe. Ao chegarem ao outro lado, Elias perguntou a Eliseu: o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado para longe de você?
Eliseu pediu algo especial: quero receber porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado, isso acontecerá. Enquanto eles caminhavam e conversavam, de repente, algo incrível aconteceu. Do céu surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos flamejantes. Ela desceu rapidamente e passou entre os dois, separando Elias de Eliseu. E, num instante, Elias foi levado para o céu no redemoinho poderoso. O vento girava forte, levantando poeira, e Elias subia cada vez mais alto, até desaparecer nas alturas. Ele não provou a morte, mas foi levado direto para a presença de Deus. Eliseu viu tudo e chorou em voz alta: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. Era uma forma de dizer: Elias, você foi a força e a proteção do nosso povo. Enquanto chorava, Eliseu pegou o manto de Elias, que havia caído no chão. Era um sinal de que agora ele continuaria a missão do profeta. Eliseu pegou o manto, voltou ao rio Jordão e bateu nas águas, que novamente se abriram. Assim, todos os profetas viram que o Espírito de Deus agora estava sobre Eliseu.